Bom, duas salas. Aqui para mim só aparece uma sala em aberto. Não, no... Ah, sim. Tá, tem duas chamadas ocorrendo ao mesmo tempo. Alguém criou uma chamada que não deveria. Talvez tenha sido eu. Espera aí, vou fechar aqui. Resolveu? Eu vou... Acho que não, mas eu vou convidando as pessoas daquela chamada para entrar nessa. Pode ser. Aí, ô Daniel, aí tu encerra a sessão de todo mundo ali. Ok, já volto para essa chamada. Uhum. Gente, está todo mundo vendo a tela de apresentação? Respondam sim ou não no chat. Charles, eu vou pedir para ti não mexer no outro Teams durante a apresentação, tá atrapalhando a aula. Tá, então tá tudo certo aqui. Bom, então hoje é a parte de gerenciamento de recursos educacionais. Tá? Só que antes de passar para a parte de gerenciamento de recursos educacionais, nós vamos ver mais alguns detalhes sobre o Microsoft Stream, que é a plataforma de streaming da Microsoft e que armazena os nossos vídeos de aulas aqui no Microsoft Teams. Só um instante. Olá, boa tarde. Oi, boa tarde. Bom, então todos estamos aqui, né? Vou começar a apresentação.
Bom, então hoje eu vou falar um pouquinho dos recursos educacionais, mas antes nós vamos falar sobre o Microsoft Stream. O que é o Microsoft Stream? Ele é a plataforma de streaming da Microsoft para publicação de videoaulas, então todas as aulas que vocês fizerem no Teams, ela vai ficar armazenada nesse serviço de streaming, tá? Que é o programa o serviço da Microsoft que ele integra com o Microsoft Teams, tá? Só tem um detalhe, o Microsoft Stream, ele quando integrado com uma conta corporativa do Microsoft Teams, ele só libera o acesso de visualização dos vídeos que estão no Teams para quem pertence à instituição. Então, no caso do pessoal de disciplina isolada, aí o professor da disciplina vai ter que arrumar um jeito de disponibilizar as aulas através de outros meios, tá? Pode ser por outras plataformas de streaming. Por exemplo, ou ele pode postar os arquivos dos vídeos, né, numa plataforma LMS. Então, tem esse conveniente para quem é de disciplina isolada. Mas para quem é de dentro daquela empresa, do ambiente corporativo, aí vai ter acesso aos vídeos normalmente. E no caso dos alunos matriculados, né? Bom, e algumas dicas de uso do Microsoft Teams para gravar aulas assíncronas, né? Às vezes o pessoal não se familiarizou muito com alguns softwares de gravação e de screencast, né? Por exemplo, o que eu lá no curso de Screencast para AutoCAD, eu explico uma forma de fazer a captura de tela dinâmica do AutoCAD utilizando um software específico para esse fim e para gravar aulas assíncronas. Mas você pode fazer isso também com o Microsoft Teams. Então, a vantagem do Teams é que eu tenho a ferramenta tanto para aula assíncrona quanto para síncrona, né? E qual que seria a forma de fazer isso? Você pode criar um canal privado para gravações e em seguida postar o link que está presente nesse canal privado no canal geral, né? Cria o canal privado para você revisar o vídeo com calma para fazer as alterações antes. E como que cria o canal privado? Aí foi apresentado na aula passada, né? Você cria um canal e faz as devidas configurações para privado. Bom, gente, alguma dúvida quanto ao Microsoft Stream? Eu não sei se já... qual o espaço do Microsoft Stream? A quantidade que se pode fazer de vídeos? Eu não sei te informar, mas eu acho que é bastante. Eu acho que pelo menos 1 tera de capacidade, mas eu não sei se é 1 tera para cada usuário, ou 1 tera toda a instituição. Eu não saberia informar exatamente qual que é essa quantidade. Armazena na nuvem. Mas é bastante, assim, na verdade, essas questões aí mais de espaço, né, aí teria que ver com o CETIC, mas é bastante, sim. Bom, mas só para mostrar, né, como que vocês acessam esse serviço do Microsoft Stream, né? Existem 2 formas. Eu vou primeiro mostrar a forma convencional,
que é a forma como as aulas elas ficam armazenadas aqui dentro do canal. Que vai demorar um pouco para achar, eu vou pegar uma outra equipe aqui. Tem uma aula. Aqui, ó, fica o linkzinho da reunião. Aí eu posso abrir no Microsoft Stream, eu posso apertar nos 3 pontinhos e abrir direto no serviço de streaming do Microsoft Stream. Ou eu posso acessar direto pela internet, né? E de que forma? Eu vou em streammicrosoft.com, aí eu entro com o meu login e senha da UFSC, né? No meu caso, da mesma forma como eu entro no Teams Web. Então, aqui eu já tenho alguns vídeos armazenados. Esse vídeo aqui ficou muito bom, gente. E eu posso configurar, configurar para quem que eu quero que apareça esse vídeo, Bom dia. né? Então, aí como que eu faço, como que eu limito o domínio de visualização desse vídeo? Se eu não quiser, por exemplo, que esse vídeo apareça em toda a UFSC, eu quero que o vídeo apareça só na minha equipe. Então, eu vou aqui, ó, 3 pontinhos. Update Video Details. Aí eu vou configurar, né, para quem que eu quero ver. No meu caso aqui, ele já está limitado só para equipe, mas vamos... Se eu quiser que toda a UFSC veja, aí eu marco essa opção aqui. Agora, se eu quiser limitar somente a uma equipe, aí eu vou colocar aqui, ó, My Groups, que aí é onde eu tenho as equipes que eu criei. E aí eu seleciono a equipe que eu quero que esse vídeo fique armazenado. E se eu quiser compartilhar esse vídeo para alguém da instituição, mas que não esteja na equipe, aí eu posso gerar o link para compartilhamento aqui no chat. Tá claro? Aí eu aplico as mudanças, eu posso colocar uma descrição, mudar o título também, selecionar o idioma, né? Faço as devidas configurações. Tá aqui o vídeo, pessoal. ó, aqui ficou aberta toda a UFSC. Se eu quiser limitar a visualização, aí eu desabilito a visualização para toda a UFSC e eu salvo. Aí agora fica limitado a equipe. Bom, vou seguir um pouquinho mais adiante, antes de responder mais algumas perguntas. E mudar um pouco de assunto, eu vou falar um pouquinho sobre as tarefas, né? Essa que é a parte que mais nos interessa quando a gente trabalha com uma plataforma LMS, que é onde que nós vamos gerenciar os nossos recursos educacionais e de que forma, né? Como que eu crio tarefas e como que eu gerencio as notas no Teams. Primeiro, a gente vai começar a parte de gerenciamento de recursos educacionais com a elaboração de tarefas. E existem 2 tópicos importantes que são tratados na elaboração das tarefas. A elaboração das questões e dos meios, dos recursos que a gente for utilizar,
e a criação das rubricas, que as rubricas são o quê? São os critérios de avaliação. Bom, quanto à elaboração das questões, né? Eu posso elaborar trabalhos, eu posso elaborar formulários e questionários, né? O que é um formulário? Na verdade, é um questionário sem pontuação, né? E com pesquisa de opinião. Tá? Então, essa que é a diferença do formulário para o questionário. Quanto aos trabalhos, eu posso utilizar os recursos convencionais para se elaborar um trabalho, ou recursos suplementares, que são os arquivos em anexo. Ah, então, tem que eu posso anexar arquivos numa tarefa. E quanto aos recursos convencionais, né? Como que nós trabalhamos? Nos recursos convencionais é você ter uma tarefa com um enunciado e pedir alguma coisa. É só isso. Tá? Bom, eu vou começar aqui pelos formulários e pelos questionários. Os formulários e os questionários, normalmente a gente trabalha utilizando o Microsoft Forms, é um recurso de formulários muito similar ao Google Forms, para quem já usou, já tem bastante familiaridade. E é a partir do Microsoft Forms que nós vamos criar as enquetes e questões de prova com múltipla escolha ou respostas subjetivas, né? Ou múltiplas respostas também. Então, e no Microsoft Forms, nós criamos tanto o questionário quanto o formulário, tá? Porém, tem aquela diferença que eu já mencionei anteriormente para vocês. Então, aqui tem um exemplo da janela de criação de uma questão que utiliza o formulário ou o questionário. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês no programa como que faz no próprio Teams. Como que nós vamos criar uma tarefa de formulário de questionário? Qualquer tarefa que eu queira criar para minha equipe, ela é uma equipe de classe. Então, ela vai estar disponível aqui nas tarefas. Tá? Eu vou ter uma aba de tarefas já pré-configurada numa equipe do tipo equipe de classe. Bom, então eu vou apertar aqui em tarefas. E eu vou criar a minha primeira tarefa. Então, aqui tem os 3 tipos que eu posso criar. Eu posso já importar uma tarefa a partir de um recurso já existente, ou uma tarefa que eu já apliquei anteriormente. E eu posso criar uma tarefa de questionário, que é o nosso primeiro exemplo. Aqui eu já fiz alguns questionários, tá? Mas se eu quiser criar um novo questionário, eu vou clicar em novo teste. Aí eu vou acessar o Microsoft Forms com o meu login e senha da UFSC, né? ID UFSC. E eu vou configurar o primeiro questionário, né? Aí eu vou adicionar questões aqui no campo adicionar novo. E eu tenho várias opções de questões para poder incluir no meu questionário. Uma questão que eu forneça uma data como resposta, uma questão que eu forneça um campo de classificação,
uma questão discursiva ou uma questão de opções, né? Posso também pedir para classificar, ordenar elementos, escala Likert, que é usado, se eu não me engano, na psicologia, usa bastante esse tipo de recurso. Posso pedir para carregar um arquivo, né, que no nosso caso de expressão gráfica é muito útil esse recurso, que nós costumamos pedir normalmente os arquivos de desenho para os alunos, né? Esse aqui do Promoter Score eu nunca usei. E eu posso também adicionar sessões quando eu quero organizar melhor o meu questionário, né? Sessões de títulos. Então, eu vou colocar aqui uma primeira questão. Ó, notem que no questionário aparece aqui uma seção de pontos. Quando eu tenho pontos aqui no questionário, o que acontece? Eu já defino a rubrica do meu teste, eu já tenho um critério de correção para o meu teste automaticamente, por questão. Tá claro? Então, tem que ter bastante atenção na hora de fazer o questionário. Eu vou colocar aqui, então, a primeira pergunta, por exemplo, né? Descobrir o Brasil. E eu já posso também, ó, indicar aqui no lado, eu posso apagar as opções, exibir uma mensagem para quem selecionar essa resposta, e marcar qual que é a resposta correta. Então, no caso, eu já vou fazer aqui no gabarito, e no caso aqui da resposta, eu posso colocar uma mensagem, né? Por exemplo, para as respostas erradas, eu coloco uma mensagem. Então, aqui é um exemplo de questão, no questionário eu posso criar questões de diversos tipos. Ah, tem um detalhe também. Ó, eu posso incluir essa questão como obrigatória e eu tenho que marcar a opção de obrigatória, tem que dizer quantos pontos ela vale. Vou botar 10 pontos aqui, por exemplo. E se eu quisesse uma questão de opções com várias respostas, eu teria que marcar aqui. Nós vamos criar uma questão desse tipo agora. E eu posso também ordenar as opções aleatoriamente, aí eu marco essa opção. Vamos criar agora uma questão de múltiplas respostas, né? Dentro do menu de opções, aí eu vou marcar a opção várias respostas, deixo a pontuação.
Ou então, eu posso deixar aqui, aí eu marco os gabaritos, né? E depois a pessoa responde a pergunta. Se eu quiser criar uma questão discursiva, eu estou fazendo aqui os 3 exemplos mais comuns. Aí aqui a pessoa vai inserir a resposta, aí a gente coloca o gabarito aqui nas respostas corretas. Aí eu posso também colocar aqui como opção, né, as respostas sem acentos, porque na verdade vai estar correta, mas a pessoa escreveu errado, né? Então eu posso, ela se enganou, o teclado dela não tem acento, então eu posso deixar assim. Aí tem um detalhe importante, aqui na discursiva, se você escreve tudo com letra minúscula, ele mesmo assim é para dar correto, tá? A resposta. Se eu quiser que a resposta seja um pouco mais longa, que se escreva um texto aqui na questão, aí eu vou selecionar a opção resposta longa. Tá? Aí outra coisa importante, ó, sempre aparece a pontuação da questão embaixo da questão. Com 50 pontos. Se eu quiser ter uma prévia do meu questionário, eu posso apertar aqui, ó, na opção visualização. Aí eu consigo visualizar como esse questionário ele ficou configurado para o aluno, como que o aluno vê no computador e como que o aluno vê esse questionário no celular, caso ele acesse do celular. Para finalizar, né, como que vocês vão compartilhar esse questionário? Nesse caso aqui, nós não vamos compartilhar o questionário, tá? Mas é possível gerar um link para você enviar para o aluno depois, só que nós não vamos fazer isso, porque nós vamos vincular o questionário a uma tarefa, tá? Então, por isso que nós não vamos fazer. Então, encerrei aqui a elaboração do meu questionário. Eu vou colocar esse questionário aqui, ó. Eu vou primeiro criar a tarefa, questionário. Aí eu vou selecionar a opção questionário exemplo 1. Vou apertar em avançar. Aí eu faço a revisão. Eu vou mudar o título aqui, por exemplo. A informo que é para entrega, ó, notem que aqui nos pontos, a rubrica que foi elaborada no questionário, né, a pontuação do questionário, ela aparece aqui na configuração da tarefa. Eu selecionei o questionário, errei a seleção do questionário, eu posso apertar aqui, ó, nos 3 pontinhos. Eu quero conferir o questionário, então eu vou apertar nos 3 pontinhos, abrir no Teams. Se eu errei a seleção, eu vou ter que começar tudo de novo e descartar, tá claro? Bom, aí aqui, ó, eu vou atribuir esse questionário a quem? Né? Eu vou atribuir a turma 2 e eu posso atribuir a mais uma turma, né? Eu aperto no quadradinho, aí aqui vai carregar as turmas que são possíveis de atribuir. Eu vou atribuir nessa minha turma rascunho, por exemplo. E eu vou atribuir também numa outra turma, né? Essa teste Teams curso, por exemplo, tá? Então, eu posso atribuir para várias turmas que ficam disponíveis.
Eu posso limitar quais alunos que vão receber essa turma, né? E outra coisa que é importante, a data de conclusão. Então, nós vamos colocar a conclusão desse questionário para o dia 12, até o fim da nossa aula, por exemplo. E aqui eu posso configurar se eu aceito o atraso ou não da entrega da tarefa, né, do questionário. Aí eu clico em editar, eu posso, e aqui eu vou colocar que eu não tolero atrasos, então eu seleciono a data de fechamento da tarefa, eu marco essa opção aqui, que aí ele vai coincidir. E se tolerar atraso, desmarca, aí você pode escolher um outro horário, tá? Eu vou colocar aqui que eu não tolero atraso. Então, aí aqui tem a data de conclusão, agendar para atribuir no futuro. Isso aqui é se eu quiser repetir a tarefa, ou se eu quiser agendar mais tarde, postergar. Não tenho esse interesse, então vou deixar essa opção desmarcada. Tarefa concluída. Conferir, revisei todos os campos, eu vou salvar, né, antes que eu perca alguma coisa. É sempre importante a gente salvar a tarefa. E aí, se vocês forem observar aqui no aqui, quando eu salvo a tarefa, mas eu não atribuí ainda para os alunos, ela fica em modo rascunho. Aí, para eu atribuir para os alunos e aparecer nas postagens do canal, eu tenho que clicar em atribuir, para que o link de acesso à tarefa ele seja gerado. Vou mostrar aqui para vocês no canal da equipe. Daqui a pouco vai aparecer. Ó, já atribuiu para 2 turmas. Da nossa turma ainda está carregando, mas ele foi atribuído sim, eu posso conferir aqui na atribuição da tarefa. Ele ainda está carregando aqui. Gente, eu vou fazer uma pausa para responder as perguntas. Daniel, pode ver o que a gente tem de perguntas por enquanto? Claro. Acho que foi bastante conteúdo de uma vez, né? Algumas eu já fui respondendo pelo chat ali mesmo, mas enfim. A Ana, ela perguntou daquele botão lá que embaralha. Ele embaralha as questões? Das opções aleatórias, ele embaralha as questões. Essa lista que apareceu ali com vários questionários, são todos que você criou da sua conta ou todos que você criou para essa equipe? Não, todos que eu criei da minha conta. Ó, só um instantinho aqui, eu vou interromper as perguntas, porque eu quero mostrar aqui que já apareceu o link da tarefa. Ó. Então, aqui a tarefa já está disponível. Aí, para quem quiser responder a tarefa, eu vou pedir para que vocês respondam a tarefa nesse momento. Tá? Entrega até o fim da aula.
Aí tem uma pergunta da Marilia que ela fez para mim, mas eu estou meio perdido. Se eu criei uma equipe do tipo equipe, entre aspas, posso mudar para o tipo classe? O que que tu chama de equipe como equipe, Marília? Uma equipe de reunião? É porque quando a gente cria uma equipe, a gente pode criar ela como classe, PLC, equipe ou outro. Eu criei aquela equipe POCA lá que eu estou usando aqui, eu criei ela como equipe, Administração e Desenvolvimento Escolar. Ah, e Só que essa eu não tô tem vendo... acesso à tarefa. Pois é, aí como eu estou vendo que tu está falando em tarefa, eu lá não vou poder botar nada, né? Não. Aí eu queria saber, eu crio uma nova ou eu tenho algum lugar em que eu vou lá na minha equipe e mudo o status dela? Deixo de ser Vai essa ter que equipe. criar nova. Tá. Na Entendi. realidade, para os alunos também, para os alunos que estão participando dessa, alunos mesmo, não alunos professores que estão participando desse curso, aí no caso a gente não tem como criar uma sala do tipo igual do professor, mas a gente pode adicionar essa aba, só que é um trampo a mais. Então, no caso, você marca eu na conversa do chat dessa equipe para eu poder adicionar para vocês, só para fazer a atividade de hoje. Pergunta do Walter. A aula síncrona pode ficar gravada e a síncrona pode ser gravada para mandar um link. É isso, né? Sim, é exatamente isso, né? A aula assíncrona é a gravação, não é ao vivo. Aqui o que eu estou fazendo com vocês agora é uma aula síncrona, né? Que a gente está interagindo em tempo real, essa que é a diferença. Aí, no caso, eu habilito a gravação da aula de tempo real. Aí, por isso que depois você vai ter uma aula assíncrona. A Mari confirmando, então, só para tarefas só para classes e equipes não têm tarefas, é isso? Isso. Janaíne pode. Até isso foi explicado no comecinho da aula. Aí depois ali na gravação é só assistir que tem a informação de como gerar uma aula assíncrona no Teams, tá? E até para quem tiver interesse nessa questão, eu vou pedir para depois entrar em contato com a gente nos horários de monitoria, para que vocês tenham a orientação de como fazer a aula assíncrona com o Teams, caso tenham interesse. Esse processo eu não vou mostrar aqui na aula, porque não dá tempo. Bom, vamos seguir então aqui com a apresentação. Prof, rapidinho, última questão. O João, ele está tentando acessar, só que como ele é externo, ele não está conseguindo entrar para acessar o questionário. Na tarefa, Isso. tá? Esse ponto aí do acesso externo à tarefa, isso aí a gente vai ter que olhar um pouco mais. Tá? É até uma novidade para nós. Até é bom tu ter comentado, o João. Acredito que seja o fato de ser externo. Esse ponto aí a gente não chegou a testar ainda. A gente testou várias coisas para os externos, algumas deram certo, outras não. E essa era uma que a gente não chegou a fazer. Bom, só um instante aqui. Ô Daniel. Diga. Eu vi que entrou um novo participante. Tu pode orientar ele? Eu habilitei um novo participante agora, enquanto a gente estava respondendo as perguntas. Só um minuto. Tá. Enquanto isso aí, eu vou seguindo aqui com a apresentação.
Bom, então aqui a gente viu a parte do questionário. Ah, e outra coisa, se vocês quiserem criar uma enquete de disciplina, aí vocês podem criar a enquete da disciplina através do Microsoft Forms também, tá? Só que aí, na hora de atribuir a enquete, eu vou utilizar uma que eu já tenho pronta aqui. Se eu quiser criar uma enquete, eu vou criar um questionário, aí eu vou criar uma tarefa já existente, né? Eu posso, então, depois que eu criei várias tarefas, eu posso também criar uma tarefa já existente. Eu posso restaurar, eu posso replicar uma tarefa novamente, né? Por exemplo, eu vou replicar aqui uma tarefa da turma antiga. Eu vou replicar a enquete, no caso. É uma enquete que eu montei no Forms. Aí aqui eu vou ter de novo aquele menu de configuração de tarefa. Está copiando, né? Aí eu vou ter que esperar, copiar. E aí eu faço as configurações, né? Faço as adaptações. Ele já dá automaticamente uma data de um dia para responder. Eu vou deixar essa resposta aqui. A resposta aqui eu vou deixar até o nosso último dia de curso, para vocês responderem até o fim do dia, tá? Essa daqui não é a oficial do curso, tá, gente? É só para informar. A enquete oficial do curso eu vou disponibilizar na página do Moodle, que é a que eu estou colhendo para os relatórios da ProEx. Então, aqui eu conferi, né, os dados, já está tudo certo. Aí tem um detalhe, ó. Enquete, na rubrica aparece 100 pontos. Essa que é a diferença do formulário, porque aqui eu criei do questionário. Aqui eu criei um formulário, não um questionário, que é diferente, né? Então, aqui é 100 pontos. Aí eu vou atribuir ali no canal e vai aparecer o link da mesma forma que apareceu para a tarefa. Tá? Então, aqui, ó, como é que eu sei que eu atribuí tarefas? Aqui na aba de tarefas, então eu vou ter uma aba de tarefas atribuídas, aí eu vou ter uma lista com todas as tarefas atribuídas. Na aba de rascunho, eu vou ter todas as tarefas que estão em fase de elaboração que eu não entreguei para os alunos ainda. Enquanto que avaliada é depois que expira o prazo da minha tarefa, aí eu vou ter uma tarefa listada como avaliada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar aqui a data do questionário, ó. Quando eu seleciono uma tarefa atribuída, eu posso editar alguns dados dessa tarefa, né? Ah, eu esqueci, eu revisei, mas eu não revisei direito, então eu vou mudar aqui o prazo, por exemplo, tá? Eu vou colocar o prazo dessa tarefa, eu vou antecipar o prazo dessa tarefa aqui só para dar um exemplo. A entrega às 18 horas. Aí eu vou atualizar o prazo. Aí quando eu fiz a atualização, o que acontece? Ó, aí ele informa que o prazo foi alterado, né? Os alunos ficam apavorados. Então, aí aqui informa todas as alterações e notificações que eu fiz na tarefa. Então, bastante cuidado na hora de revisar as tarefas.
Bom, vamos dar uma olhadinha no chat agora, só para ver sobre as tarefas. A enquete fica na aba tarefa, né, Janaí? Quer dizer, a enquete, a tua pergunta, né? A enquete está na aba tarefa. A enquete é criada na aba tarefa, mas a enquete ela é visível para os alunos, para que os alunos a respondam no canal de postagens, no canal que você criou a tarefa. No nosso caso, nós criamos a tarefa no canal geral. Mari ainda tem uma dúvida sobre o questionário, né? Se pode colocar imagem? Sim, você pode colocar imagem nas questões. Até sobre isso é o seguinte. Vou mostrar aqui um exemplo ali no Forms. Aqui no nosso questionário, exemplo 1, né? Se vocês forem ver aqui ó, na formatação, no próprio título, tem alguns campos de inserir imagem. Aqui nos enunciados das questões também, né? Então, no teu exemplo, Mari, tu poderia fazer o seguinte, tu poderia colocar uma imagem aqui, aí dizer, por exemplo, a foto da Mona Lisa e dizer de quem é esse quadro aí das opções, né? É um exemplo que pode acontecer. Bom, então vamos seguir adiante. Vocês já viram a enquete, que é o formulário, e já viram o questionário, que é a prova objetiva de múltipla escolha ou discursiva, com gabarito, em pontos, tá? Importante destacar que a rubrica, né, o critério de correção, o gabarito, o critério de correção do questionário sempre vai ser por pontos, né? Se você quiser fazer um questionário que seja avaliado por competências, né, que é possível também, aí você vai ter que fazer o formulário, tá? Porque aí você não coloca pontos. E tem o recurso tarefa, que é o recurso que a gente utiliza para trabalhos, tá? Para elaborar trabalhos. Existem duas formas, na verdade, de elaborar atividades de trabalhos para os alunos com o Teams, que é a forma de exibição de arquivos na aba, que é o que a gente vai ver na aula que vem, a parte de aplicativos integrados com o Teams, e também a parte, ou você pode criar um trabalho utilizando o campo de tarefa. Então, existem essas duas formas. Aí, hoje aqui, vocês vão aprender a parte que corresponde à criação de trabalhos utilizando o menu de tarefas, né? E eu posso anexar arquivos para poder colocar no enunciado ou fornecer um arquivo de base para que o aluno crie a tarefa? Sim, eu posso. Então, aqui tem uma aparência, né, de como que é esse ambiente que eu estou mostrando para vocês. E quais são as configurações básicas da tarefa, né? Data de entrega, recebimento de tarefas atrasadas, que é o que eu já mostrei para vocês, encaminhamento e o critério de avaliação, que são as rubricas. A parte de rubricas eu vou mostrar aqui na elaboração da tarefa. Então, como que vocês vão criar uma tarefa de trabalho, digamos assim? Vocês vão seguir o mesmo caminho, vão na aba tarefas, dali do canal que vocês querem fazer a postagem.
Aí vão criar tarefa. Aí eu vou digitar o título. E aqui você pode colocar as instruções. Tá? E quais são as instruções, né? Aí você pode editar o texto, colocar links, né, de suporte, de auxílio aos alunos. Por exemplo, eu quero botar uma apostila para que o aluno siga essa apostila ao fazer a tarefa. Aí a gente vai precisar bastante desse recurso. É só colocar o linkzinho aqui. E um arquivo de suporte, vocês podem anexar um arquivo de suporte, por exemplo. No meu caso aqui, como eu dou aula de desenho de projeto, normalmente ou para engenharia civil, ou para elétrica, ou geometria descritiva, então eu vou anexar aqui um arquivo que contém uma planta de base. Então eu posso puxar um arquivo aqui da minha pasta, aí eu cliquei no Clips, eu vou selecionar a opção carregar desse dispositivo. Aí eu vou escolher um arquivo aqui para que os alunos façam a tarefa de desenho arquitetônico, né, da planta baixa. Aí eu carreguei o arquivo. Poderia anexar outros arquivos, ó. Poderia anexar, por exemplo, um arquivo com uma apresentação do PowerPoint com a planilha do Excel, um documento Word, que eu posso criar aqui no Teams, ou eu posso puxar um arquivo que já está informado em alguma outra equipe. Aí eu seleciono um arquivo que já esteja compartilhado em alguma das outras equipes que eu tenho aqui. Tá claro? Bom, então eu vou salvar por enquanto essa parte. Gente, só para avisar, faltam 6 minutos para concluir o nosso questionário. Aí nós vamos para o chat agora antes de passar para rubricas, tá? As rubricas vocês vão ter que ter bastante atenção. Salvei, ó, aí quando eu salvo, fica armazenado em rascunho. Por quê? Porque eu não terminei de criar a tarefa. Vamos dar uma olhadinha nesse chat aqui. Princípio sem nenhuma pergunta, então ou é porque está todo mundo entendendo tudo ou porque ninguém está entendendo nada. Bom, então já que o Walter, essa pergunta ela já foi respondida, que talvez tu tenha criado uma tarefa que não seja de classe. O aplicativo de tarefa ele já vem pré-configurado na tarefa de classe. Então vai ter que criar uma nova equipe. Bom, vou seguir adiante aqui com a configuração da tarefa. Em equipes. Aí a minha tarefa aqui, ela tá, por enquanto, no modo rascunho, tá? Essa parte aqui das rubricas eu vou pedir bastante atenção para vocês, porque ela é uma parte um pouquinho mais elaborada, mas que ela é muito parecida com
a rubrica do Google Classroom? Respondam sim ou não no chat, quem já usou o Classroom. Temos alguns sims, alguns nãos, tá meio a meio, aparentemente. Dividido. Então, quem já usou o Classroom já vai ter mais facilidade na hora de trabalhar com a parte de rubricas, tá? Que a rubrica nada mais é do que o critério de avaliação. E é importante destacar que quando a gente cria uma rubrica, a rubrica ela fica disponível para o aluno visualizar e entender qual que é o critério de avaliação que está sendo adotado na avaliação dele. Ele não pode configurar, mas ele tem conhecimento de quais são os critérios que estão sendo utilizados para ele ser avaliado naquela tarefa. E eu posso criar rubricas de dois tipos. Eu posso criar rubrica de competência, que eu tenho critérios mais subjetivos, ou critérios não numéricos, né, critérios quantitativos, na verdade, ou qualitativos, ou eu posso criar uma rubrica de pontos, que aí eu tenho a pontuação numérica quantitativa. Então, para criar uma rubrica, eu vou clicar aqui, ó, pontos, no campo pontos, né? Apesar dele estar com o nome pontos, ele é uma rubrica. Adicionar lista de critérios de avaliação. Eu já tenho uma série de listas aqui, como vocês podem observar. E aqui é importante fazer o seguinte, tá? É importante se atentar para o seguinte. Depois que eu crio uma rubrica, eu posso fazer o download dela e depois fazer o upload dela novamente para uma nova tarefa, caso aquela rubrica atenda os critérios de avaliação da nova tarefa que você criou. Ou seja, eu posso armazenar o arquivo que eu criei para minha rubrica. Isso é muito bom. Caso eu não tenha criado uma rubrica ainda, eu quero criar uma rubrica do zero. Então, eu vou selecionar essa opção, nova lista de critérios de avaliação. Ou eu tenho ainda essa opção aqui, ó. No meu caso, eu já tenho rubricas criadas e já estão armazenadas no Teams. Então, eu poderia fazer o quê? Eu poderia selecionar a rubrica, já que ela já está aqui no Teams, e eu seleciono a opção avançar. Aí, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma opção, eu tenho uma rubrica desenvolvida por competência, né? Tem que ficar atento ao seguinte, tá? Quando a gente cria uma rubrica, como que essa matriz aqui da rubrica, ela está organizada, essa matriz aqui. Cada linha da rubrica corresponde às questões avaliadas. Então, eu avalio 4 questões no meu desenho de projeto arquitetônico, por exemplo. Eu avalio eu avalio a plotagem que o aluno fez no trabalho dele, eu avalio as layers que o aluno colocou no trabalho dele, os elementos de desenho e o atendimento às normas técnicas. Essas são as 4 questões que eu vou avaliar. Dentro dessas 4 questões, eu vou avaliar os seguintes critérios. Eu vou dar excelente, eu vou avaliar que critérios? Desenho, eu vou avaliar a escala, vou avaliar o papel e eu vou avaliar o layout. Eu vou colocar tudo isso de informação aqui no meu texto. E quais são os critérios e quais são qual é a pontuação de avaliação? Se o aluno atender a esses 3 critérios qualitativos, ele vai receber um excelente na plotagem, por exemplo. Vou pegar aqui um outro exemplo, né? Aí, bom, critérios avaliados, desenho, escala, plotagem e layout, dentro do campo plotagem, dentro da questão plotagem. Desenho em escala correta, plotagem no papel certo, né? Por exemplo, o aluno, foi pedido para o aluno plotar o desenho no papel A2, ele plotou no A2, ok. Né?
desenho em escala correta, né? Então, ele soube configurar a escala. Mas ele não fez o layout, ele fez um layout ruim, ele não atendeu as normas, ele atende as normas técnicas, mas ele não colocou a legenda, né? Que é uma coisa que acontece bastante, às vezes o aluno não coloca a legenda. Ou o layout, ou ele não fez as margens do layout, mas ele fez a legenda. Tá? Então, nesse caso aqui é considerado bom, porque o principal ele atendeu. Desenho em escala correta, plotagem, papel diferente solicitado, o aluno preferiu plotar no A3 para economizar dinheiro, né? Por exemplo, mas aí não, ficou um desenho muito apertado, né? Ocupou muita folha. Então, isso aí está errado. Por exemplo, aí layout fora das normas, das normas técnicas, com legenda ou sem layout, né? Uma das duas coisas. Então, esse caso aqui é o razoável, o aluno tira os 5,75, né? Digamos assim, nesse campo aqui. Isso é para tentar fazer uma analogia com o quantitativo, seria mais ou menos isso. Tá? Então, assim, ó, cada linha é a questão de avaliação e cada coluna são, no caso da rubrica por competência, contém as notas e cada célula, linha, coluna, contém os critérios e como que você descreve os critérios avaliados, como você encaixa essa nota conforme os critérios avaliados. Então, eu posso selecionar, né, por exemplo, essa rubrica aqui para o meu projeto, para a minha tarefa, caso a instituição avalie por competência. No nosso caso, a UFSC não avalia por competência, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma rubrica de pontos. Aí eu vou criar no meu caso eu não tenho ainda uma rubrica de pontos de projeto. Então, vou selecionar uma nova lista de critérios de avaliação. Aí eu vou marcar a opção pontos, ó. Aí eu vou ter um campo numérico para preencher, tá? Aqui nas colunas. E eu posso também apagar algumas rubricas, se eu quero avaliar 2 itens, né? Botar menos parciais, eu posso controlar a quantidade de parciais que eu quero no projeto. Então, vamos seguir aqui. Então, vou colocar aqui, ó. Eu quero avaliar a plotagem do meu desenho. Aí, aqui é um detalhe, ó. À medida que eu for inserindo questões de avaliação, ele vai distribuindo, ele vai subdividindo a porcentagem. Nesse exemplo aqui, eu estou considerando as questões com peso igual. Eu posso controlar o peso, eu posso botar que a plotagem é 50% do trabalho, as layers são 25%, as layers são 20% e o desenho é 30%. Só para dar um exemplo. E eu não quero avaliar 3 campos, eu quero subdividir em 3 partes. Então, aqui eu vou colocar quanto de subpontos, né, de parciais que eu gostaria na minha questão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar, por exemplo, que cada questão tem 10 pontos, aí aqui eu vou avaliar com 5, aqui eu vou dar 3 e aqui, aliás, aqui eu vou dar 2, vou botar 50
5 e aqui. Aliás, aqui são subitens, tá? Não é excelente, razoável, ruim, é diferente. Aqui eu vou botar atende a correto, parcial. Não é correto, parcial. Aqui eu vou ter subcritérios, tá? Normalmente eu não preencho aqui, eu ponho só os pontos. 50, 25, 25. Aí aqui eu vou colocar o que eu vou avaliar. Escala, se a escala estiver correta, ele vai ganhar 50 pontos. Escala ok. Aí aqui, papel ok. E aqui, layout ok. Então, se ele atender essas 3 condições, ele vai ganhar questão cheia. Se ele acertou o papel, errou a escala, errou o layout, aí ele vai ganhar só 25, né? E aí na pontuação final vai ser 50% da nota, vai ter o peso de 50%, né? Esse 25 aqui, por exemplo. Layers, elementos incluídos, todos elementos incluídos e layer, todos os elementos incluídos. Então, vou botar esse critério aqui. Layer organizada conforme instruído. Elementos, por função dos elementos. E aqui vai ter também um outro critério, né? Elemento, todos os elementos incluídos mais da metade dos elementos incluídos. Só para dar um exemplo. Aqui eu vou botar configurações, espessura, linhas. Espessura e tipos de linhas. E no caso do desenho, né? Todos os elementos presentes, todos os elementos com traçado correto, elementos achurados corretamente. Então, aí, criei aqui a rubrica, né? Quero que todas as questões tenham peso igual. Eu posso redistribuir os pesos uniformemente, né? Aí é só clicar nesse botão, tá? Então, aqui eu criei estou criando uma rubrica nova. Aí a rubrica de pontos aparece aqui, ó. Aí dá o total de pontos da rubrica criada. A gente salva, né? Porque é sempre perigoso não salvar, pode perder tudo. E um outro detalhe, ó, se você clica na rubrica, gostei dessa rubrica, eu quero guardar ela para backup. Você pode baixar ela no formato CSV no seu computador. Aí depois fica armazenado ali no campo de arquivos. Ó, quando dá um checkzinho aqui nos arquivos, marca a bolinha verde, não confirma, é sinal de que a rubrica foi feito o download da rubrica adequadamente. Eu vou atribuir vou conferir os prazos aqui, vou atribuir essa tarefa.
e vai aparecer aqui na lista, ó. Já está aqui, primeiro trabalho aos alunos da turma 2 do curso Teams. Tá? Ó, aqui tem um detalhe. Antes da gente mostrar como as tarefas são corrigidas, eu quero ver como é que está o nosso chat. Vamos ver aqui. Pelo que eu vi, o Daniel já respondeu algumas perguntas. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Raquel, se tu quiser fazer a rubrica de pontos no Excel, na aula que vem eu vou te mostrar como fazer isso no Teams, usando o Excel. Dá para fazer. Sim, dá para colocar a tabela. Bom, gente, mais alguma pergunta? Hoje é bastante coisa. Creio eu que acho que não temos. Ah. Bom, então vamos seguir adiante, né? Então, tá todo mundo sabendo. Vamos lá. Bom, seguindo adiante aqui na nossa aula do Teams agora. Olha o que aconteceu, né? Expirou já o prazo do meu primeiro questionário. E eu ainda não corrigi. Essa tarefa só foi atribuída. Então, eu vou clicar nessa tarefa depois do prazo encerrado. Eu vou verificar quantos pontos cada um ficou, né? Vi que algumas pessoas já visualizaram, outras não entregaram, né? Então, mas a maioria entregou aqui. Então, o pessoal até que está aplicado. Como que eu vou selecionar para avaliar? Tá? Eu vou clicar aqui eu vou clicar no nome do aluno. Aí eu vou ver aqui as respostas que o aluno fez. Ô, Ana, não tá que nem o gabarito, né? Mas vamos ver. Ó, aí aqui diz também qual que é o aluno que fez a tarefa, quanto tempo que ele levou para concluir. No caso do questionário, como ele já teve o seu gabarito elaborado a priori, então aí ele pode, aí já dá a pontuação automática, né? Se você tem uma tarefa de outro tipo, a tarefa que nem o trabalho, aí a avaliação ela é um pouco diferente, tá? Então aqui eu posso inserir um comentário, né? O aluno. E dá o feedback. Aí eu seleciono aquele aluno e eu vou devolver.
Quando eu devolvo é porque eu já olhei e corrigi a tarefa daquele aluno, né? Aí o que que vai acontecer? Aqui, ó, eu não avaliei todas as tarefas, eu só tenho uma corrigida. Somente quando todas estiverem corrigidas é que vai aparecer aqui no campo de tarefa avaliada. Tá? Aí eu vou ter os dados da tarefa avaliada e depois eu posso fazer o registro das notas. Então, eu vou colocar aqui que eu já avaliei, por exemplo, todo mundo. Vou devolver de todo mundo. Aí eu posso também fazer um comentário adicional aqui, ó, na aba de comentários, mas eu faço esse comentário antes de devolver a tarefa, tá? Agora vamos mostrar aqui, ó, tarefas avaliadas. Então, como eu já corrigi, entre aspas, todas as tarefas anteriores, então, aí ela vai constar aqui como uma tarefa avaliada, tá? Eu vejo aqui todas as tarefas avaliadas. Não fiz nenhum comentário sobre aquele aluno e eu posso botar como que a tarefa ela é exibida para o aluno. Né? Como que o aluno ele recebe essa tarefa, aliás. Então, aí aqui aparece a correção para o aluno. Aliás, o questionário para o aluno. E outra coisa, né? Você pode exportar, né, as tarefas avaliadas para o Excel, por exemplo. Então, aí as notas dessa tarefa, elas ficam todas armazenadas num arquivo do Excel, que foi salvo aqui na pasta de downloads, né? Ó. Aqui no setor downloads, notas do Microsoft Excel. Ele salva num CSV. Mas CSV depois você abre no Excel, ó, só que ele fica salvo dessa forma aqui. Bom, e no caso do trabalho, como que o trabalho é exibido para os alunos, tá? Eu vou encurtar aqui o trabalho só para mostrar para vocês também. Então, primeiro trabalho. Data foi alterada, né? Aí eu vou agora avaliar os trabalhos. Aí aqui no campo do trabalho é um pouco diferente, ó. Como o trabalho, ele não é, né, referente ele não foi feito com um formulário, com um questionário, ele é um enunciado com os arquivos de suporte e com os critérios de correção. Aí você vai colocar a pontuação aqui, ó. E caso a minha lista de estudantes seja muito grande, ó, hoje já está bem grande, né? Nós vamos pegar aqui um exemplo, né? Quero atribuir a nota para Marilinha. Então, aí
vou procurar a Marilinha aqui na busca dos alunos e eu vou ver o que ela fez, tá? Vamos supor que ela entregou ali um desenho bem bonito. Então, aí eu posso dar um feedback, aqui ó, clicando no balãozinho de comentários. Então, eu posso colocar aqui a pontuação, né? De 100 pontos, a Marilinha tirou 100, por exemplo. E aí eu vou devolver o trabalho da Marilinha, com a nota dela. Ó, aí, a avaliar, então, eu tenho uma série de trabalhos, e avaliado, eu vou ter somente um por enquanto, né? Aí a mesma coisa com os demais, né? Vamos supor, da Ana, eu vou dar um puxão de orelha na Ana, por exemplo. Você não colocou a layer da parede. Aí não colocou a layer da parede, aí eu vejo ali nos critérios como que os critérios estão definidos, aí ele não colocou a layer da parede, aí vamos dar um 7, né, 70% da nota. Aí eu vou devolver. Eu já acabei devolvendo todo mundo, né? Caso eu tinha selecionado tudo. Bom, e como que essa tarefa é exibida para o aluno? Aí vai mostrar aqui, ó. Aí esse enunciado é o enunciado que vai aparecer para o aluno. Vai dar o material de referência, as primeiras o enunciado, e vai aparecer a rubrica para ele, né? Quais são os critérios de avaliação que ele vai ter que atender para que ele faça um bom trabalho, né? Então, aí ele vai ter que atender os critérios de avaliação que estão informados aqui na tela para ele, né? Eu gosto bastante disso, que deixa bem transparente o processo de avaliação. Tá? Então, da parte de tarefas, avaliar tarefas seria isso. Terminei de avaliar as tarefas, eu posso exportar os resultados para um Excel, que vai me fornecer um CSV. Aí todas as tarefas avaliadas ficam listadas aqui na aba Tarefa Avaliada. Aba Avaliações. Ó, aí na aba Avaliações eu consigo ter uma planilha com as notas de todas as tarefas. Aqui na aba Avaliações, ao lado das tarefas. E eu informo também se as tarefas foram devolvidas ou não. No caso do ouvinte, ó, o que acontece? Vamos ver aqui. Deu que o ouvinte visualizou, mas que ele não fez a tarefa, também por conta daquela restrição que ele havia informado, né? Então, aí eu vou devolver para ele tentar fazer de novo, depois de arrumar ali o acesso dele, por exemplo. Ou eu tento passar a tarefa para ele através de um outro meio, né? E eu posso exportar essa planilha aqui para o Excel. Aí aqui nos downloads, eu vou ter o CSV da minha planilha de notas com os dados dos alunos. Tá claro, gente? Como é que tá nosso menu de perguntas? Temos uma pergunta da Karina.
É possível sair do questionário e entrar novamente salvando as respostas preenchidas? Não sei te dizer. Eu acredito que não. Que no Forms isso não acontece. No Forms tu não pode fazer isso. E eu acredito que no Google Forms, né? E eu acredito no Microsoft Forms também. Só complementando uma informação, assim, né? Eu, como aluno que já andei testando e respondendo questionário tanto no Forms quanto no Moodle, eu realmente prefiro muito mais o Forms, porque às vezes o Moodle ele trava, ele perde essas questões e você não consegue voltar ali direto. Você tem que esperar o sistema voltar e às vezes passa o horário e você entra no desespero porque você não consegue responder e mandar atividade para o professor. É que, na verdade, são sistemas separados, né? No caso do Forms e o Teams. O Teams, ele integra com o Forms da Microsoft. Aí, essa questão aí de salvar que a Karina falou, eu não sei informar, mas eu vou anotar aqui para a gente dar uma pesquisada. Eu acredito que não dê para salvar, porque quando a gente faz formulário de pesquisa no Google Forms, não salva. Pelo menos até onde eu sei. A Janaíde perguntou onde o aluno vai ver o feedback. Na área do aluno. Aí o aluno, quando... Vamos na área do aluno. Aí o aluno, ele vai ver feedback, tá? Que ele vai receber ali os comentários. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, deixa eu ver. Não, aqui é como aparece para o aluno. Aí o aluno ele tem que ver ali na conta dele como que aparece para ele, né? Aqui a tarefa foi devolvida. Vamos fazer. E aqui não foi colocado nenhum comentário, né? No teu caso não vai aparecer nada, Janaíde, porque não foi colocado nenhum comentário. Mas eu posso, por exemplo, reavaliar a tua tarefa. Aliás, nesse caso aqui não vai dar para reavaliar, que eu já avaliei. Aí aqui não volta. Então, aí o feedback, ele aparece para o aluno de alguma forma, na verdade, e ele vai aparecer como um comentário da avaliação. Aqui, ó. Aqui no menu tem tarefas e eu tenho avaliações. Aí no caso aqui da Ana, eu fiz um comentário, ó. Aí eu seleciono a tarefa ali que eu fiz o comentário. Aí aparece aqui, ó, como que foi avaliada essa tarefa para ele, né? Aí aqui eu falei o que faltou no trabalho dela, né? Não colocou a layer da parede, por exemplo. E aí, qual que é a rubrica do pontos? O comentário é pertinente com a rubrica dos pontos? Aí tu vai ter que conferir aqui, aí, por exemplo, o professor se enganou. Aí o aluno vai entrar em contato com o professor para ver em que ponto que ele se enganou. Ele pode ter se enganado na parte dos layers. Aí a Ana falou,
As paredes estão na layer 0. Aí ela pode me enviar, né? Aí vai devolver. Tá? Então, tem essas opções. Gente, mais alguma pergunta? A gente começou uma discussão aqui sobre o aluno poder sair e voltar para ficar respondendo o questionário. Ah, sim, que aí entra na... Aí tem a ver com aquela dúvida da Karina, né? Que aí tem que... Se der para salvar, vai ter esse problema. Ou pode fazer alguma... Ou para evitar esse problema e permitindo salvar, só que eu acho que não permite salvar. Tá? Se permitir salvar e der esse problema, aí é importante você contar o tempo. O Moodle, ele tem uma configuração de tempo. Aí evita essa questão do aluno sair e entrar, né? Essa parte de você limitar o tempo acaba facilitando o controle da avaliação indiretamente, né? Nessa parte do aluno sair e entrar no curso. A Ana está com a mão levantada. Pode falar, Ana. Pode falar, Ana. Pode liberar a voz. Eu só estava testando o comando às vezes, né? Às vezes o pessoal testa o comando na aula. Bom. Mas assim, aí tem alguns controles que, apesar dos recursos tecnológicos não terem, né, você pode controlar as avaliações através de outros recursos indiretamente, né? No caso do Moodle, o tempo... Eu estou começando a olhar o GeoGebra para a parte de representação gráfica, e eu vi que no GeoGebra ele tem um modo de prova e que você pode fazer prova no celular. Aí, nesse caso, ele coloca o celular no modo avião e conta o tempo. Então, esse também é um recurso que é bem interessante. Isso é assustador. Mas tem, dá para fazer. Bom, então assim, hoje tem muitas facilidades, né? Gente, hoje, na verdade, eu corri um pouco mais que o previsto, então tudo que vocês tiverem de pergunta, vocês podem fazer, mas antes de eu liberar novamente espaço para as perguntas, eu quero mostrar para vocês qual que é a próxima atividade do curso. Então, vocês vão ter uma atividade aí para fazer até a nossa próxima aula de segunda-feira. Pode entregar logo após a aula, tá? Não precisa ser antes da aula. E vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão treinar esse recurso de tarefa. Vocês vão criar uma tarefa com recursos suplementares na sua equipe, que vocês criaram para as atividades 1 e 2. Então, aquele pessoal que criou a equipe de reunião e não de tarefa, aí vai ter que criar uma nova equipe,
tá? Para poder conseguir fazer essa atividade. E com os critérios de avaliação por competências, tá? Vou dar um exemplo aqui do critério de competências. Vocês vão criar um teste de múltipla escolha e com avaliação por pontos, né? Aí os pontos, na verdade, eles já vão ser definidos no questionário. E e criar também um formulário de enquete da sua disciplina com 2 perguntas. Então essa tarefinha aí é para se divertir no fim de semana. Então agora eu vou pedir para, caso vocês tenham dúvidas, eu vou agora pedir para dar o espaço para vocês fazerem algum comentário, alguma dúvida. Eu vou chamar aqui conforme a ordem das mãozinhas levantadas, tá? Ana, primeiro, Ana ainda quer fazer algum comentário? Então eu vou seguir para o Walter. Tudo tranquilo, tem que agora estudar e fazer as coisas acontecerem, né? Tá tudo bem, professora. Não adianta, a gente tem que executar também, né? A gente aprende e tem que executar. No Moodle, fazer essas questões, eu sempre usei muito básico do Moodle. No Moodle, para fazer as provas, tá? As questionário, segue a mesma linha? Então, é bem parecido. É uma linha. Opa, só um pouquinho. É bem parecido. Tá todo mundo me ouvindo? Respondam sim no chat. Então, o questionário no Moodle ele é bem parecido, só que aí aí eu vou até recomendar que faça o curso de Moodle, né, para poder responder essa questão, e eu não quero também tirar a atribuição dos outros colegas que estão fazendo o curso de Moodle aí. Mas o Moodle ele tem até mais tipos de questões que o Forms para colocar no questionário, e ele te dá um pouco mais de opção. A vantagem que eu vejo do Forms é mais a questão da configuração do gabarito e da apresentação do questionário, e também para quem for trabalhar com fórmulas, né? Para o pessoal que trabalha mais com números, é um questionário melhor, porque você pode escrever operações matemáticas no Forms. Era isso? Agora, quanto à elaboração de prova, eu nunca fiz prova no Moodle. Eu já fiz questionário uma vez que eu fui para o congresso, aí eu deixei um questionário para os alunos, ali com prazo para eles responderem. E foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo, e a pontuação já dava automática também. Mais alguma pergunta? Sim, às vezes as perguntas aparecem quando a gente faz os exercícios, é verdade. Marilinha. Ô, Ju,
Eu não vi a resposta ali. O que é o que tu chama de recurso suplementar? Quando tu fala ali na atividade que a gente tem que fazer uma tarefa com recurso suplementar. É quando tu quer colocar um arquivo de base para o enunciado da pergunta. Ah, tá. Ou seja, leia o texto e responda. Não, isso é o enunciado, né? Leia o texto e responda. Mas aí, por exemplo, eu quero que os alunos desenhem, coloquem a planta baixa que eu dei no anexo em escala. Aí seria o anexo. É o caso daquele desenho que tu fez o exemplo. Isso. Beleza, valeu. Aí, deixa eu ver. Mais alguém? O pessoal estava cheio de pergunta hoje na monitor, ontem e hoje. Agora o pessoal tá quieto. Na primeira aula é sempre a mais difícil. A Janaíde perguntou, para ver o enunciado da atividade, ela está no Moodle? Não, o enunciado da atividade, que se eu criei no Teams, vai ficar no Teams. Se eu criei no Moodle, vai ficar no Moodle. Aí, no caso, como que o aluno que está no Moodle, né? Até é legal falar, até essa pergunta foi boa, porque pode, para mostrar o seguinte. Se eu crio uma atividade naquele ambiente, ela vai aparecer naquele ambiente, né? Mas aqui é interessante falar o seguinte, não sei se vocês viram ali no canal geral, hoje pela tarde, né, a pergunta que o Henrique ele fez sobre o tempo de duração do link de acesso ao Teams, né? Que é uma duração, assim que eu criei a equipe, é só compartilhar aquele link que ele fica aberto até eu apagar a equipe do Teams. Então você não precisa ficar gerando novos links sempre. Então, se você está no Moodle e quer ver uma tarefa criada no Teams, é só você acessar a equipe do Teams através do link que está postado dentro do Moodle. Que aí você vai ter o link da equipe do Teams, dentro ali da página do Moodle, aí você clica naquele link. Aí você tem acesso a todos os conteúdos da equipe do Teams. Pode falar, Lu. Oi, Jô. Acho que a pergunta é mais básica ainda. Onde é que eu encontro esse slide das tarefas? Tá no Moodle, né? Tá no Moodle, eu coloco no Teams também, ali na seção de arquivos da nossa equipe. Perfeito. Obrigada. Aí no Teams eu coloco ele no PPT. No Moodle eu coloco o PDF. Perfeito, obrigada. Vamos ver aqui. O pessoal tem que olhar no Moodle, né? A gente fala para os alunos olhar para o Moodle sempre, e aí e a gente tem que olhar também. A gente tem que dar o exemplo. E eu não sei se vocês viram, né? Ali no Moodle eu coloquei alguns links, né? Eu vou ter que passar para o YouTube para poder dar o acesso para os convidados. E ali os convidados, né? Que são o pessoal externo ao UFSC. E ali no Moodle, tem o depoimento do Daniel sobre o que ele acha dos dois formulários, né? Que ele já teve experiência como aluno de responder aos dois formulários, que foi similar ao que ele disse aqui no curso.
E também tem o vídeo de revisão dos conteúdos da aula anterior que nós colocamos também ali postado no Moodle. O link de acesso, não, o João, ele não, o link de acesso da criação da equipe, eu pedi para postar aqui só no Teams, tá? Senão fica muito poluído no Moodle, aí o pessoal pode se confundir. Para o João, que é externo, eu vou tentar, pelo menos os meus vídeos resumos, eu vou tentar postar até amanhã de noite para você poder ter acesso, ok? Postar no Os YouTube para você resumos mandar os resumos do YouTube vão estar postados no canal do Daniel, que aí são os vídeos que ele fez, e os outros vídeos vão estar postados no meu canal, tá? Mas para quem é da UFES, que pode ter, já tem acesso, tá lá. É normalmente o último tópico no final de cada aula, ali no Moodle. Isso. Isso, tu posta no canal da nossa turma, aí pode ser no canal geral, não no canal da monitoria, tá? Que é esse canal que a gente está fazendo a reunião. Sim, todos os slides no final, eles têm eles estão com os enunciados das tarefas. Lembrando, aluno que é aluno, não aluno professor, mas é aluno que não consegue fazer a sala de aula junto com a aba tarefas, me marca escrevendo arroba e o meu nome, porque são muitos canais, são muitas equipes que vocês criaram e até achar o canal de vocês é um pouquinho complicado, então vocês marcam, aí eu vou lá e ajudo a vocês adicionarem essa aba tarefas. É um pouquinho mais de trampo, mas eu te ajudo lá. Se eu não me engano, acho que são 2 alunos que estão fazendo esse curso, ou 3 alunos, tá? Na graduação. Deixa eu ver aqui mais. Gente, mais alguma pergunta? Link da videoaula não precisa ser postado no canal. Aí ele só precisa ser carregado na equipe, conforme... e na verdade isso já é feito automaticamente. Aqui tem uma observação importante. Já que deu tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês
a dica de como gravar a aula assíncrona, né? Vou aproveitar que deu o tempo e vou responder a essa dúvida. Como que eu no Teams, eu utilizo o Teams para gravar uma aula assíncrona, por exemplo. Eu vou aqui, ó, no canal da minha equipe. Prof, você não está compartilhando. Ah, não? Tá. Eu vi que alguém pediu para entrar. Vou verificar. Ah, apesar de ser agora no finalzinho, mas enfim. Então, eu vou aqui, ó, canal da equipe. Aliás, eu vou na equipe. Aqui, vou aqui, ó, nos 3 pontinhos. Adicionar canal. Aí eu vou selecionar a opção aqui. Aí eu vou botar canal de gravação de aulas. Aí eu vou criar um canal privado. Próximo. Aí no meu caso aqui, ó, o meu nome não apareceu porque eu já sou proprietária dessa equipe, então eu não vou adicionar ninguém. Eu vou ignorar a adição de membros. Aí só eu posso entrar nesse canal. E como que eu vou fazer para gravar uma aula? Aí eu vou clicar aqui no reunir. Aí eu vou gravar a minha aula, né? Aí eu vou abrir, eu vou clicar aqui no reunir, aí vai abrir ali o link da videochamada. Não vou clicar agora porque senão vai interromper o compartilhamento de tela com vocês. Aí eu vou aqui, ó, na opção iniciar, gravar 3 pontinhos, iniciar gravação. Aí eu vou gravar a aula, eu vou fazer o compartilhamento das telas que eu quero compartilhar, né? Por exemplo, eu uso o CAD, aí eu vou compartilhar uma tela de CAD. E depois, para encerrar a gravação, aí eu vou apertar nos 3 pontinhos, parar gravação. Tá? Aí depois que para a gravação, é carregado automaticamente o link da gravação e essa gravação ela é disponibilizada no Microsoft Stream. Tá? Aí vai carregar esse link aqui, ó. Vai carregar um link parecido com esse. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, por exemplo, aqui, né? Aliás, aqui é dos alunos. Essas equipes de curso são muito grandes. Que nem um link que nem esse daqui, ó. Tá? Esse aqui é uma gravação um link de gravação automática do Microsoft Stream. Aí eu vou apertar nos 3 pontinhos, obter link, eu vou copiar e eu vou colocar aqui no meu canal privado, para que os alunos tenham acesso. Aliás, desculpa, eu não vou colocar no meu canal privado, vou colocar no canal geral, tá? Para que os alunos tenham acesso. Aí ele gera aqui o link. Entendido?
O sim do entendido é para a dúvida da Karina ou é para o entendido do conteúdo? Eu só estou um pouquinho perdida nisso. Ah, tá. Gravação. Ok. Poderia colocar janela para outros dispositivos externos. Janaíde, tu se refere ao compartilhamento de tela? Eu não entendi a tua pergunta. Ah, compartilhamento de tela? Sim. Aí, quando você gera o link de gravação no canal privado, o link da reunião, aliás, no canal privado, quando você começa a gravar, quando você abre a reunião para gravar, né, a videoconferência, para gravar a videoconferência sozinho, né, sem ninguém. Então, aí você vai ter esse botãozinho aqui, ó, do compartilhamento de tela, e aí você pode iniciar o compartilhamento de tela, tá? Isso durante a gravação. É sempre bom colocar para gravar antes, aí depois faz o compartilhamento das telas que você quer compartilhar. Então, assim, ó, na verdade, ninguém precisa de muitos casos, a gente não precisa de um programa auxiliar, né, para poder gravar aula assíncrona. Pode usar o próprio Teams para isso, tá? No curso de Screencast de AutoCAD, eu acabo usando um outro software. Por quê? Porque o outro software eu não preciso depender da internet para gravar. A desvantagem do Teams seria essa, né? Você precisa de internet para poder fazer uma reunião. Então, essa que é a desvantagem. Mas em termos de simplicidade, para quem tem mais dificuldade de produzir vídeo, de gravar aula, eu acho o Teams mais simples, ou usar uma plataforma de videoconferência para você gravar, de sua preferência. Tem umas que dá para gravar, tem outras que não. Por exemplo, o Zoom, tu consegue gravar uma aula contigo sozinho. Eu já fiz esse teste uma vez e deu certo. E com compartilhamento de telas também. Gente, então por hoje era isso. Eu vou encerrar aqui a nossa aula. Deixa eu ver. Não, só o comentário do Daniel. Eu vou encerrar a nossa aula hoje, né? E na próxima aula a gente vai trabalhar com os aplicativos associados e como integrar outros aplicativos no Teams. Tá certo? Obrigada pela presença de todo mundo.